No programa de hoje, vamos conversar com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PDT, conosco Elvis César, que é ex-prefeito da cidade de Santana de Parnaíba, na zona metropolitana oeste de São Paulo. Seja bem-vindo, Elvis César, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. É um grande prazer, uma alegria estar aqui com você, em especial com toda a sua audiência. Muito obrigado. Prazer tê-lo conosco e eu gostaria, antes de entrarmos em detalhes sobre São Paulo, te ouvir um pouco em relação à avaliação que faz do atual cenário político no Brasil. O cenário político nacional hoje, ele tem uma polarização nesse momento que não é boa para o Brasil. É uma polarização de ódio, de briga, eu vejo as pessoas brigarem, familiares saírem dos grupos, das famílias, eu vejo vizinhos deixarem de se falar por conta dessa política do ódio. O que nós buscamos, e o que eu acho que é melhor, é a política do diálogo, Robson. O que o Brasil quer é uma política sem extremismo, que respeita todas as opiniões e que constrói um caminho seguro por meio do diálogo. E quem eu acho, acredito e tenho convicção, mais do que isso, tem inspiração, é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é uma pessoa que tem uma carreira de mais de 40 anos na gestão pública, foi um dos melhores governadores da história desse país e tem um projeto, conhece, não vai chegar lá e aprender a ser presidente da República, conhece muito bem do que é a máquina e sabe como fazer bem as coisas. A que você atribui essa dificuldade de vingar, digamos assim, aquilo que tentam chamar de ou construir como terceira via? A dificuldade se dá hoje no momento por conta da polarização muito forte que houve na última eleição e de todos os fatos que vêm ocorrendo, que é a mídia, a Covid, enfim, tudo isso houve um excesso de mídia para esses dois candidatos, os fatos, a saída da prisão de a mídia, para mim, uma falta de controle e sabedoria para lidar com a pandemia, enfim, tudo isso tem feito assim tem tido uma dificuldade. Mas a eleição só nem iniciou ainda, né? Na verdade, já iniciou. Nesse aspecto, eu quero discordar. Eu acho que a campanha já está na rua para todos os pré-candidatos, né? Agora, uma pergunta que lhe faço, Elvis... Mas você pode deixar eu terminar? Ó, quando eu digo que a eleição ainda não se iniciou, nós temos um retrato da pesquisa do que é a fotografia de hoje. Quando tem um princípio que tem cada vez mais ocorrido nas eleições, que é o princípio da procrastinação. Cada vez mais as pessoas estão deixando para decidirem seu voto próximo da eleição. Outro passo importante que é assim, hoje o Ciro passou de 2 dígitos, e isso vai começar a refletir, porque as pessoas querem votar e votar num candidato que elas acreditam que vai dar certo. Então, isso é uma tendência boa de ocorrer. Como você fala assim, em relação à questão da polarização, né? Há muitas pessoas que, de fato, reclamam da existência de uma polarização, vamos assim colocar. Mas é como que, às vezes, seriam votos frustrados ou envergonhados, ou de um lado ou de um outro, porque é estranho perceber que muita gente que reclama de polarização, na hora que responde a uma pesquisa, por exemplo, não se manifesta a favor de um nome, de um terceiro nome, por exemplo, né? Como é que a gente pode explicar essa situação? É assim,
quando iniciar a eleição, o tempo de TV, as propostas, e a gente poder conversar claramente com o eleitor de forma mais eficiente e efetiva, o eleitor está cansado de votar por exceção. Eu não sei você que está nos assistindo, o que você pensa a respeito disso, mas eu não aguento mais votar por exceção. Eu voto em um porque não gosto do outro. Eu voto do outro porque eu não gosto de um. Então, o voto por exceção, ele gera a polarização. Quando as propostas são apresentadas de uma forma clara, específica, aí nós vamos votar por convicção, por inspiração, num projeto claro de desenvolvimento para o país, que é, na minha opinião, Ciro Gomes. Conversando um pouquinho sobre o estado de São Paulo, você disputará o governo contra alguns candidatos, né? Um candidato do atual sistema político que governa São Paulo já há algumas décadas, do PSDB, que é o Rodrigo Garcia. Você tem também, né, alguns nomes como o do Márcio França, do Fernando Haddad, que foi ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, e eu gostaria que você fizesse uma avaliação do quadro, né, também considerando esses nomes que estão na disputa. Eu vou fazer a avaliação passo a passo. Hoje, quem lidera a pesquisa, surfando na onda do seu presidente, é o candidato Haddad. O Haddad é um bom professor, uma pessoa boa, de diálogo, gentil, simpática, mas foi o pior prefeito da história de São Paulo. Saiu com uma reprovação gigantesca, teve 15% dos votos, então tem uma rejeição maiúscula, tanto na capital como no interior, e está surfando na onda do seu candidato a presidente. Por outro lado, o atual governador é do grupo do ex-governador João Dória, e quem gostou do governo do Dória vota no atual governador Rodrigo Garcia, porque Rodrigo Garcia e Dória são a mesma modalidade e estilo de gestão. Não tem nem o que pôr nem o que tirar. E temos também, na onda do seu presidente, uma pessoa que vem do Rio de Janeiro, que mudou-se para São Paulo, segundo falam, há 3 meses, porque 3 meses que ele mudou. E o último carioca que nós importamos para a administração Paulo foi o Celso Pitta, foi um desastre. Chegou como um senhor de economia, foi um desastre. E aí eu pergunto para você, se você me der a liberdade, Robson, você votaria num prefeito que mudou para a sua cidade há 3 meses? Pode continuar. Pode continuar. Sim. Eu perguntei para você. Mas você é que é o entrevistado. Essa discussão não me cabe. Não. Então, aí você tem o direito de não se manifestar, mas foi muito perspicaz a sua posição. Pois bem, mas você que está me ouvindo na TV, assistindo esse programa magnífico, que tem uma audiência gigantesca, é óbvio que você não votaria numa pessoa que mudou para a sua cidade, para o seu estado, há 3 meses apenas, que sequer sabe andar de carro no seu estado. Pois bem, essa é a conjuntura em que vivemos. Eu, por outro lado, eu tenho uma carreira, eu tive 4 mandatos, eu fui 2 vezes vereador, presidente da Câmara, 2 vezes prefeito de Santana de Parnaíba. Ao contrário do Haddad, eu saí com uma aprovação de quase 90% da população, uma cidade média de São Paulo, com 150 mil habitantes, encostadinho em São Paulo, a cerca de 30 quilômetros de São Paulo, é Santana de Parnaíba, e fui 2 vezes presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da região metropolitana de São Paulo, que contempla São Paulo mais as outras 38 cidades da região metropolitana. Portanto, tenho conhecimento das adversidades de toda a nossa região e bem como da gestão pública. Fui considerado, nos meus mandatos, por 4 vezes,
Em 2016, segundo melhor gestão do Brasil pelo Conselho Federal de Administração. Em 2019, melhor gestão pública do Brasil pelo índice Firjan, que é o índice da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que, na minha opinião, é o índice mais completo em avaliação de eficiência pública nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Fui o número 1 pelo CLP, Centro de Liderança Pública, em 2020, número 1 pelo índice Firjan. Em 2021, ganhamos o prêmio de Cidades Excelentes com os dados Melhor Cidade de Eficiência Fiscal e Transparência do Brasil, com os dados de 2020. E tudo isso, Robson, com bastante humildade, me credenciou a ser convidado pelo PDT para disputar o governo de São Paulo. E como explicar, por exemplo, se, segundo algumas avaliações e a sua, o atual líder das pesquisas, Fernando Haddad, está nessa posição, não é? Tendo sido, segundo essas outras pesquisas, o prefeito mais mal avaliado de São Paulo, ou tendo a rejeição alta, né? A que você atribui? Não seria algum problema de pesquisa, algum erro de pesquisa? Porque me parece estranho, contraditório, né? Se você é mal avaliado, como é que você pode estar em primeiro lugar, né? Porque, por mais que haja uma influência, sem dúvida, né, nacional do próprio ex-presidente Lula, mas me parece que há um capital próprio do próprio Fernando Haddad, ou não? Deixa eu tentar esclarecer aqui a minha posição. Eu já falei que o Haddad é uma pessoa gentil, uma pessoa de diálogo, um bom professor, mas foi o pior prefeito da história de São Paulo. E eu quero te explicar por quê. Surfando na onda do Lula, ele alcança 30%. E aí tem mais de 55 ou 60% de rejeição. É isso que mostra. Então, todas as pesquisas mostram isso, uma rejeição gigantesca. E é isso que eu digo. Onde isso se definirá claramente? Quando nós chegarmos no segundo turno. Eu tenho convicção que chegarei no segundo turno com Haddad. E caso não chegue no segundo turno com Haddad, considerando que lá ele esteja, se você tiver, por exemplo, hoje, uma configuração de cenário com Fernando Haddad e Márcio França, como poderá se posicionar o pedetista Elvis César entre esses dois candidatos? Deixa eu ser bem claro, eu nem penso nessa hipótese, eu tenho certeza que chegarei ao segundo turno. Mas se não chegar? Não, eu chegarei ao segundo turno. Se eventualmente isso acontecer, nós vamos pensar lá, mas eu chegarei ao segundo turno, porque São Paulo precisa de algo novo e preparado para administrar o nosso Estado. Essa é a qualitativa do que o povo espera. A pesquisa Quali, ela dá isso claramente. Estou cansado dos mesmos. Preciso de um político novo, mas que tenha competência comprovada para administrar São Paulo. Elvis César, falando um pouquinho sobre, caso eleito governador do estado de São Paulo, né? Como você pretende atuar em relação a algumas áreas que são bastante delicadas, a começar pela questão do trabalho, do emprego, da renda. Eu faço essa pergunta porque, infelizmente, estamos observando o Brasil passar por um processo lamentável de desindustrialização, né? Parece que tem uma turma aí com preguiça de empreender, está gostando de apostar mais na bolsa do que ir para a produção mesmo, para investir no capital produtivo, né? E é a realidade que a gente enfrenta no Brasil, né? Com muita coisa sendo importada e a gente esquecendo das nossas indústrias. Algo que é tão crucial para o estado de São Paulo. O Robson, a sua pergunta é excelente e vai de encontro com o que eu penso. Por que está ocorrendo a desindustrialização em São Paulo? Veja bem, ocorre pelo seguinte, todo mundo está vendo o preço dos combustíveis. Vamos lá. Então, houve uma discussão no Congresso para retirada, redução, uma série de alternativas para tentar mitigar o preço dos combustíveis. Mas não está tendo uma discussão que é a mais importante, que é mitigar e verificar a necessidade dos pedágios.
Isso não está sendo discutido em São Paulo. Olha, o governador João Dória, ao sair no último dia, renovou por 15 anos. Por 15 anos, várias e várias praças de pedágio. No último dia, renovar por 15 anos, sem deixar possibilidade de redução do valor. Essa é a política pública que está sendo adotada. Então, o que eu quero dizer assim, o que acontece? Sem contar que o Estado de São Paulo aumentou o valor do IPVA, o Imposto sobre Veículos, em 22% em média. Veja bem, o Estado de Minas Gerais congelou o IPVA. Então, houve um enforcamento do sistema produtivo em São Paulo. Para onde você vai, seja ela qual região, vou te dar um exemplo. Ó, região oeste do Estado de São Paulo. Ela fez a renovação do pedágio sem possibilidade de discutir o preço para fazer obras. Ok. Região norte, que é o Condemate Alto Tietê, região de logística seríssima, que é da região do aeroporto de Guarulhos. Pedágio para todos os lados, um preço absurdo. Região metropolitana de Jundiaí, região norte da região metropolitana, com o consórcio Simbaju, Jundiaí, Campinas. Pedágio para todos os ângulos, num valores astronômicos. Então, o que acontece? Essas características nós estamos vivendo um pós-guerra. Quando você vive um pós-guerra, a locomotiva que puxa a economia, quem é? O Estado. O Estado tem que atuar. Toda a história comprova isso. Todo pós-guerra, que é o Covid, quem tem que atuar é o Estado. E o Estado não tem, tem investimento em crédito mitigadíssimo. O Banco do Povo e o Desenvolve SP não têm dado linha de crédito para você que está me assistindo. Aqui eu estou falando contigo, você que teve dificuldades com o seu negócio, com a sua indústria, você que quebrou, você que está devendo, você que precisa fazer estoque, comprar matéria-prima, investir no marketing, no departamento comercial, você vem de um processo de pós-guerra, ou seja, pós-pandemia, e você não foi liberado nada de crédito para você. E tudo isso ocorrendo e o Estado ficando cada vez mais rico e a população mais pobre. E eu provo isso. De 21 para 22, do ano de 2021 para 22, o Estado de São Paulo passa com 54 bilhões de superávit. Dinheiro em caixa. Isso demonstra duas coisas: falha grave de gestão e falta de visão da recuperação econômica. Porque qual seria sobre o processo de industrialização, né? de retomada desse processo, qual seria a principal medida a ser tomada? Crédito, Robson. O processo de... Eu estou explicando tudo isso para a gente chegar aqui. O que acontece? Se você não tem crédito disponível, quem já está ali sufocado, sem conseguir dar uma resposta, a única coisa que funciona é o crédito, e crédito barato. E por que eu falo crédito barato? Porque o banco é do Estado de São Paulo. O Desenvolve SP do Estado, mesmo com a taxa Selic alta, você corta o spread bancário, calcula a inadimplência e investe na indústria, investe no empreendedorismo, desde o microempreendedor individual, o MEI, até a microempresa, até as maiores indústrias, elas precisam de crédito. E o crédito que nós vamos dar, enquanto governador, é um crédito valizado. Como que eu lhe digo isso? Nós vamos dar assistência técnica para o microempreendedor, para o empreendedor e para o empresário, para que ele tenha treinamento para se recuperar da crise. E aí ele vai ter uma chancela. Não é dinheiro mal aplicado, é dinheiro aplicado na economia, recuperando-a, gerando emprego e acelerando São Paulo, ou melhor, não, e fazendo São Paulo avançar. Perfeito. E agora eu pergunto a você, como pré-candidato, Elvis, ao governo de São Paulo, uma outra área muito crítica também
que precisa de uma atenção urgente é a área de habitação, né? Existem avanços de especulação imobiliária, né? Há um processo de urbanização muito conturbado em São Paulo, né? Que gerou diversos problemas, e hoje nós temos, tanto dentro das cidades, como também nas periferias e nos espaços onde os municípios se encontram, né? Determinadas áreas que acabam, inclusive, por força da necessidade, gerando a oportunidade de que hajam vários acampamentos, como o do próprio MTST, e dentre outros, né, na tentativa de sobreviver e de conseguir alguma oportunidade de habitação quando foram expulsos por todo esse sistema e ficaram numa situação que é cada vez mais difícil e, portanto, esse mesmo problema aumenta. Então, qual é a diretriz que você imagina em governando São Paulo para resolver esse tipo de problema? Mas antes de falar da habitação, nós precisamos falar, Robson, do combate à miséria. O Estado cada vez mais rico e as pessoas e a miséria aumentando. Como nós vamos enfrentar isso? Com um programa social que resgata as pessoas na linha da miséria e coloca todas na linha da dignidade, acima da linha da dignidade. Nós temos que... Eu criei já um projeto social assim, e ele se chama Projeto Crescer, onde 1.000 pessoas inscritas no CAD Único, que há mais de 2 anos não conseguem formalização de trabalho, foram contratadas, treinadas, capacitadas, levantamos a autoestima com todos os direitos para que a pessoa pudesse ser reinserida no mercado de trabalho. Esse é o ponto 1. Se não combater a miséria, você não chega na habitação, mas vamos falar mais de emprego. O segundo passo é você criar bolsas de estágios, 100.000 bolsas de estágios nos primeiros 90 dias para o primeiro emprego. O garoto da periferia, você que está me ouvindo, o seu filho que está no ensino médio, que não tem oportunidade, ele precisa ser inserido na prefeitura ou no estado como estagiário, e aí treinado. O terceiro passo é justamente com crédito. O crédito vai fazer com que os empreendedores, a boleira, a senhora que é boleira, tenha crédito para expandir seu negócio. E mais do que isso, nós vamos ensinar. A senhora vai ter um treinamento. A senhora que tem oficina de costura, a senhora vai. O dono da oficina, da borracharia, vão receber créditos para movimentar a economia e, assim, empregar mais as pessoas, para que a gente chegue no mercado da habitação. A tão sonhada casa, a tão sonhada casa própria. Como funciona isso? Tá, nós passamos com 54 bilhões de reais superávit, ou seja, excesso de arrecadação. Parte dessa receita, que não vai conseguir gastar agora porque não tem projeto, porque não teve, não teve gestão administrativa para cuidar isso a partir de 2021, janeiro de 21, que o Estado já passou com 29 bilhões de superávit, de excesso de arrecadação. Nós vamos comprar empreendimentos que já estão sendo vendidos. Todos os empreendimentos da Minha Casa Minha Vida que estão no mercado, a Secretaria de Habitação vai comprar e fazer o financiamento deles. E aí nós vamos conceder e tirar, vai ser muito mais rápido. Essa é a eficiência necessária, que precisa ser empregado. E isso, o que vai fazer? Vai fazer o mercado responder novamente essa engrenagem e vai gerar mais empregos na construção civil, maior demanda imobiliária e vai fazer uma engrenagem eficaz numa política pública de habitação. Como será possível se pagar, por exemplo, esse financiamento pré-candidato, se nós sabemos que, inclusive, está muito alto o preço dos insumos na construção civil, né? Há várias matérias que estão circulando essa semana sobre esse assunto, né? E mesmo que você tenha esses pequenos empreendedores com incentivo, com empréstimo, que consigam mobilizar seu pequeno negócio, ou autônomos, ainda assim talvez seja muito difícil se conseguir contrair um empréstimo para se conseguir pagar. Tem aqueles, inclusive, que estão completamente excluídos
da possibilidade de acessar qualquer tipo de financiamento. Então, eu me refiro àqueles que estão abaixo dessa linha, né? Como é possível resolver o problema da habitação em relação a essas pessoas, que, inclusive, hoje, por exemplo, ocupam lugares estrategicamente, né, para fazer frente à sensacional especulação imobiliária que a gente observa em São Paulo. O Robson, eu fico feliz que você pense como eu. Primeiro, precisamos combater a miséria. A pessoa que não sair de uma qualidade de miserável, ela nem consegue entrar num imóvel novo ou num imóvel próprio. Precisamos enfrentar a questão da miséria. Com a recuperação dessa pessoa e da dignidade dela, ela consegue crédito. Por quê? Porque o Estado vai subsidiar boa parte do apartamento. Boa parte desse... Um apartamento Minha Casa Minha Vida sai por volta de R$180 mil e o Estado vai subsidiar a entrada, que é 40 mil. E, ao invés de construir a casa, esse subsídio do imóvel vai sobrar 140 mil para ele fazer o parcelamento. Agora, você, mesmo com toda essa problemática, nós temos uma margem que é uma demanda reprimida de imóveis que tem milhares de pessoas com crédito, com possibilidade de crédito, que não tem devido a pagar 180, 200 mil reais, que é o ticket cheio. Nós vamos resolver esse problema e a receita é essa. Perfeito. E um outro assunto importante é a questão do trânsito, transporte público e da mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Qual é o seu pensamento, pré-candidato Elvis, em relação a esse tema? São problemas bastante complexos. Eu tive a oportunidade de discutir os modais de transporte enquanto presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo, e eu que entreguei o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de toda a região metropolitana e da capital. Isso foi para o governo do Estado, que remeteu à Assembleia Legislativa. Esses modais de transporte, cada vez mais nós temos que avançar com o transporte ferroviário, empregando qualidade e com o metrô. Veja bem, eu vou te dar 2 exemplos claríssimos. O monotrilho que vai até o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto Governador André Franco Montoro. Mais 7 ou 8 quilômetros, esse aeroporto atinge uma parte central de Guarulhos, que são os bairros do Pimenta, os bairros de São João, o bairro Presidente Dutra e o Bom Sucesso. Esses 4 bairros de Guarulhos correspondem a quase 700 mil habitantes. E o monotrilho para no aeroporto. E nem é utilizado direito, porque ele não para dentro, ele para distante e, quando a pessoa chega, perde um Uber, um táxi. Veja bem, nós vamos estender uma linha por 7 quilômetros e atender 700 mil pessoas, dando acesso a elas com segurança, economicidade e integração ao metrô. Outro bom exemplo que eu preciso lhe dizer. E aí a gente precisa conhecer de região metropolitana com um diagnóstico preciso, e isso é muito importante para nós. Por exemplo, a Zona Leste de São Paulo, o monotrilho que chega até a cidade de Tiradentes, que seja ele integrado com o metrô também. Então, todas essas articulações são de vitais importâncias, que vão contribuir, inclusive, no trânsito das marginais. Perfeito. Pré-candidato Elvis César, nosso tempo está chegando ao fim, né? São muitos temas para nós conversarmos, não dá para abordar todos, mas eu gostaria, agradecendo a sua participação no nosso programa, que você, por fim, escolhesse um tema da sua preferência para desenvolver nessa reta final da nossa entrevista.
Sim. Olha, eu que sou grato a você que está nos assistindo e ao Robson Carvalho por essa oportunidade magnífica. Eu quero falar o seguinte, que eu serei o governador para retomar a economia de São Paulo, com emprego, com projeto social, para tirar você da linha da miséria. É você que está 1 ano ou 2 sem arrumar emprego, você que é o jovem que nunca teve a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, que faz o ensino médio ou a universidade. Vou estimular você, empreendedor, você que é boleira, costureira, você que é o dono da oficina, da borracharia, com crédito acessível e com valores economicamente viáveis, e fazer com que São Paulo avance na questão de emprego e, sobretudo, combater o valor da tarifa do pedágio. E nós vamos analisar e auditar o pedágio no estado de São Paulo de 2 formas. Primeiro, seu valor. Segundo, sua necessidade. E é assim, sem esquecer, é claro, da educação, que vamos fazer um movimento pela educação, vamos buscar uma saúde de eficiência, equipar a polícia, mas buscando entregar salário, valorizando os professores e trabalhando, porque eu já fiz isso. Fui por várias vezes o melhor gestor do Brasil e agora, com a minha juventude, com a minha experiência em gestão, eu quero fazer de São Paulo a locomotiva verdadeira do Brasil. Muito obrigado, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Elvis César. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Deus abençoe e um grande abraço para todos. Obrigado.